Tá no ar, Federal. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento à sua disposição no smartphone, computador ou tablet. No ar, Rádio Instituto Federal. Gente, tudo bem com vocês? Então, hoje o nosso tema é... Rufem os tambores. Vai Vamos lá, lá? Bel. Movimento LGBT. Então, Ei. gente. Fala, Yuri, meu amor. Pode começar, Não, vai. pode começar você. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Morrendo de saudade, viu? Quero ver mais mensagens no Telegram. Então, no último domingo, dia 29 de maio, ocorreu a parada LGBT. Mas vocês devem conhecer como parada gay. Esse nome não é mais aceito para definir o movimento, mas a gente vai explicar para vocês já já. Então, gente, esse programa a gente vai explicar pra vocês o que são os movimentos LGBTs, quando surgiram, quais os objetivos dos movimentos, como funcionam, as consequências que eles trouxeram para a comunidade LGBT, os apoiadores do movimento e o movimento LGBT no Brasil. Enfim, gente, como vocês puderam ver, vocês vão conhecer tudo sobre esse tema hoje, com a gente aqui no Mente Aberta. Então, vamos começar. Então, gente, alguém sabe me dizer o que é LGBT? Tá, Yuri, eu sei que você sabe, mas... Então, mas deixa eu explicar para os nossos ouvintes queridos. Então, gente, o LGBT é a sigla usada para designar lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. E em alguns locais do Brasil, o T, que representa transexuais e travestis, no movimento também pode representar os transgêneros. Gente, eu vou explicar pra vocês o que são os transgêneros um pouquinho. Transgêneros são as pessoas cuja identidade de gênero não se alinha de modo contínuo ao sexo que foi designado no nascimento. Então, por exemplo, você é mulher e você quer ser homem. E é basicamente isso. É quando você tem a opção de querer ser o sexo oposto do qual você é. Outra explicação é quando você sente que você não está, que você nasceu... No corpo errado, no gênero errado. No gênero Você errado. não se sente encaixado naquele corpo. Exatamente, gente. Entenderam? Então, gente, os movimentos LGBT são movimentos sociais que defendem a aceitação das pessoas na sociedade. A aceitação de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transgêneros e transexuais dentro da sociedade, porque essas pessoas sofrem muito preconceito. E o objetivo comum desses movimentos é a igualdade social para as pessoas. O movimento busca o fim do preconceito, mas propõe ações concretas para isso, como, por exemplo, a criminalização da homofobia e transfobia. Busca também a igualdade quanto aos direitos civis e sociais, como a aprovação do casamento civil entre homossexuais, o direito do uso do nome social por parte dos transgêneros, a criação de dispositivos legais que garantam o direito dos casais que vivem em parceria homoafetiva em adotar filhos e etc. Então, vocês perceberam, né, que eles buscam coisas que pessoas héteros têm, e eles não têm por serem diferentes. Gente, essa parte até do nome dos transexuais é uma coisa que eu não vejo sentido. Por que não deixar alguém mudar o nome, sendo que ela quer ter outro nome? Se ela não se sente bem, né? Com o nome que ela tem, simplesmente porque é um nome de outro sexo. E sendo que ela se identifica com o outro sexo. E fora que isso não vai mudar nada na vida de ninguém. Isso não vai mudar Só nada na vida de dela, ninguém. Só na vida dela, que ela vai ter proporcionar- aceitação, né? Exatamente, vai proporcionar um conforto, uma aceitação muito melhor. É isso aí. Gente, os movimentos LGBT são organizados e compostos por uma ampla gama de ativismo político e atividade cultural. Isso seria, por exemplo, marchas de rua, grupos sociais, mídia, arte e pesquisa acadêmica. Então, eles tentam ser ativistas em todos os lugares que eles podem, né? Mídia, na rua, grupos sociais, eles tentam se encaixar em várias partes da sociedade. Bom, o Yuri comentou um pouquinho da questão da arte, né? Que é uma forma deles se manifestarem também. E
Bom, nos lembra do símbolo da luta. Vocês devem ter visto a bandeira colorida, com listras horizontais em algum lugar, mas sabem o porquê desse símbolo e o porquê das cores? Bom, ela foi desenhada por Gilbert Baker, em São Francisco, em 1978, logo quando começa o movimento, né? Isso. Um pouquinho depois já. E, bom, originalmente havia 8 faixas. O rosa para significar a sexualidade, vermelho para a vida, laranja para a saúde, amarelo para o sol, verde para a natureza, azul para a arte, índigo para a harmonia e violeta para o espírito. Em 1978, que foi o ano que ele criou a bandeira, ela foi adotada para um movimento chamado a Gay and Lesbian Freedom Day March, que era uma marcha dos gays e das lésbicas. E sendo seguida adotada pelo Pride Parade Committee, depois do assassinato de Harvey Milk, o primeiro oficial eleito abertamente gay da Califórnia, que foi uma baita de uma conquista, né? A bandeira teve o número de cores reduzido a 7, porque a tintura rosa choque não estava disponível comercialmente para a fabricação das bandeiras. E o Pride Committee tirou o índigo do desenho para que fosse mais fácil dividir a parada em faixas iguais ao longo da rua. 3 cores numa metade, 3 cores na outra. Bom, atualmente a bandeira tem 6 cores e é reconhecida ao redor do mundo. Da Terra. Pois é. Gente, eu sou ativista LGBT e eu tento sempre que possível quebrar tabus no meu dia a dia. Por exemplo, a Bel falou da bandeira, né? Eu uso a bandeira onde eu posso, em camiseta, pulseira, até em plano de fundo de celular eu uso. Eu acho... Inclusive, a foto tá aqui na televisão? Não, a foto não... Até tá. O operador mostra a foto pra gente. O pessoal aqui da escola, eles fizeram um cartaz, tem uma foto aí. Super legal. Muito lindo, Na gente. verdade, eles estavam até com um projeto, que é de uma aula que eles têm. E eles fizeram vários cartazes contra a homofobia, contra qualquer tipo de preconceito. Foi super legal. A gente vai ver se consegue aqui atrás pra vocês. Pra quem for assistir a gente, esse é um cartaz e em cima tá escrito dislike bullying homofóbico e abafa o preconceito. Gente, que frase maravilhosa, né? E é isso aí. A bandeira, eu uso até em plano de fundo de celular, né, como tava falando. Eu acho importante porque esse ato mostra o orgulho do ativista LGBT. Então, pra mim é muito importante. Você, Bel e Grazi, vocês são simpatizantes, né? Lógico. E como vocês demonstram isso? Ou se demonstram, né? Eu acho que, primeiramente, por exemplo, eu sou feminista. Uhum. Então, eu acho que não é só questão de demonstrar. Não estou me referindo a você. Uhum. Mas eu acho que não basta você ter a bandeira LGBT em tudo quanto é canto se você não faz jus àquilo que ela significa. Então não adianta eu sair com camiseta LGBT, aí eu vejo um homossexual na rua e xingo ele de todos os estereótipos possíveis e aí acaba sendo uma hipocrisia. Uhum. Então, eu não tenho muito costume de usar o símbolo, não tenho muito costume disso, mas sempre que eu vejo eu defendo muito. Abertamente eu defendo muito. Todo mundo que tá ao meu redor sabe que eu defendo muito. E sou totalmente intolerante com qualquer tipo de preconceito, então... Isso chega a ser até mais importante do que simplesmente usar o símbolo. É isso aí. Então, eu, como a Bel disse, eu também não costumo usar o símbolo no meu dia a dia. Porém, quando eu vejo alguma agressão, algum comentário ofensivo, eu não tolero isso, né, gente? Porque, pelo amor, nós estamos em pleno século XXI. Como diz o cartaz que vocês viram, abafa o preconceito, né? Vamos começar a ter consciência de que as pessoas são diferentes e que elas não precisam ser iguais a nós para serem aceitas. Ok. Uma grande influência do movimento, voltando ao movimento, né? Uhum. Foi a Segunda Grande Guerra, que matou mais de 300 mil homossexuais. Pois é, gente, foi uma grande barbaridade. E... Bom, Nós comentaremos absurdo, com você, né? É um Nós vamos absurdo. comentar com vocês no próximo programa sobre isso, sobre o preconceito que as pessoas homossexuais tiveram ao longo da história. Beleza? O movimento LGBT surgiu, voltando ao movimento, oficialmente em 1960 e 1970.
Cansados do preconceito, da repressão, da censura e dos maus tratos da polícia, os homossexuais foram se rebelando em massa até ocorrer o caso clássico chamado Rebelião de Stonewall. Bom, gente, Stonewall Inn foi um conhecido bar de Nova York da década de 60. E pela primeira vez, um grande número do público LGBT se uniu para colocar um basta nos maus tratos da polícia. Esse bar era frequentado por homossexuais e foi um cenário de um conflito violento com a polícia de New York que duraram vários dias do mês de junho de 69. Até hoje é considerado o marco dos movimentos em defesa dos direitos LGBT e o evento que originou a celebração do orgulho gay. Então, gente, agora nós iremos para um pequeno intervalo, mas não saiam daí, viu? Vocês têm que descobrir mais sobre a história do movimento LGBT. Gente, em seguida nós iremos falar sobre o movimento LGBT no Brasil, as consequências dos movimentos para a comunidade LGBT e os apoiadores dos movimentos. Espero que tenham gostado. Mandem mensagens pelo Telegram, @ouvintefederal, se quiserem alguma coisa, dúvidas, perguntas, sugestões, algo que a gente esqueceu de falar e vocês querem que a gente fale. É isso aí, gente. Até daqui a pouco. Não saiam daí, daqui Não a pouco saiam a daí, gente tá de lindos. volta. Como o mosquito da dengue nasce uma semana, a gente precisa combater os criadouros todos os sábados. Bom, mas o que a gente tem que fazer? Olha, temos que tampar bem caixas d'água, virar os baldes, limpar calhas, esvaziar garrafas, fechar bem as lixeiras e colocar areia nos vasos de plantas. Além disso, toda grávida precisa se cuidar das picadas do mosquito. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. Sábado da faxina. Não dê folga para o mosquito da dengue. Um mosquito não pode ser mais forte que uma pessoa. Um mosquito não pode ser mais forte que 1 milhão de pessoas. Que 60 milhões de estudantes, professores e trabalhadores da educação que estão mobilizados para combatê-lo. Um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Mobilize sua turma, seus colegas, sua escola. Participe do Dia Nacional de Mobilização da Educação contra o Zika, 19 de fevereiro. Não podemos deixar o mosquito se reproduzir. Compridas e roupas longas. Eu sou gestante com muito amor. Um bebê está para chegar. Um bebê está para chegar. A doença é tão nova e o mosquito é tão velho. Dor no corpo e febre baixa e a pele Agora, as bandeiras tarifárias vêm impressas na conta de luz. Elas representam o custo real da produção de energia do país. E é simples, se a geração de energia no Brasil estiver favorável, você receberá a conta com a bandeira verde. Se aparecer escrito na conta bandeira amarela, é porque o custo da produção de energia no país ficou um pouco mais alto. E por isso, o valor da sua conta terá acréscimo. Já se vier escrito bandeira vermelha, quer dizer que a geração de energia do país ficou mais cara. Com isso, a sua conta terá um acréscimo maior. Com as bandeiras tarifárias, você vai poder controlar melhor os seus gastos e praticar ainda mais o consumo consciente. Quer saber mais? No site da ANEEL ou da sua concessionária de energia, você poderá sempre conferir a bandeira vigente e ter muitas dicas de como economizar. Consumo consciente de energia.
Levante essa bandeira. Abrade e anel. Leia mais. Viaje mais. Conquiste mais. Leia mais. Leia mais. Descubra mais. Entenda mais. Pense mais. Leia mais. Crie mais. Invente mais. Faça mais. Leia mais. Saiba mais. Imagine mais. Sinta mais. Leia mais. Aprenda mais. Mude mais. Leia mais. Seja mais. O Ministério da Cultura desenvolve várias ações de incentivo à leitura. Desperte o prazer da leitura. Vá à biblioteca da sua cidade. O brasileiro que lê cresce mais. E o Brasil cresce junto. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento. Rádio Instituto Federal. Voltamos, pessoal. Tá no ar o Mente Aberta, o programa que debate sobre temas da atualidade. Então, no bloco anterior, nós estávamos falando sobre o que são os movimentos LGBT, que são movimentos que lutam em prol da igualdade das lésbicas, dos gays, transexuais, travestis, bissexuais e alguns lugares do Brasil, que o T pode ser representado também por transgêneros, e a aceitação deles na sociedade. A gente falou um pouquinho do surgimento dos movimentos também. Então, Agora, Bom, gente, agora nós vamos falar um pouquinho das 3 fases do movimento, que nós vamos tratar como 3 ondas. porque elas foram movimento no Brasil, né? Quando o movimento surgiu aqui, e ele surgiu em 3 ondas. Então vamos lá. Bom, na primeira onda do movimento LGBT, estava lá do movimento feminista e ao movimento negro também. Ele continha propostas que aboliam as hierarquias sociais, principalmente aquelas relacionadas a gênero e a sexualidade. O movimento conta com o apoio de um grupo chamado Somos da Afirmação Homossexual, de São Paulo, e do jornal Lampião da Esquina, editado no Rio de Janeiro. O grupo Somos de Afirmação Homossexual e o jornal Lampião da Esquina promoviam a reflexão em torno da sujeição do indivíduo às convenções de uma sociedade sexista. Até que ponto uma pessoa pode se submeter para agradar a sociedade, ao ponto de ela fingir atração pelo sexo oposto porque não é moralmente aceitável ela gostar de alguém do mesmo sexo? Então, o movimento desse período é marcado por um caráter anti-autoritário em reação ao contexto da ditadura. Isso impactava a própria forma de organização dos grupos, pois se tratavam de grupos de apoio não institucionalizados, nos quais as coordenações eram rotativas, ou seja, não tinha um líder e sim uma pessoa que mantinha a organização do grupo e que seu tempo de coordenador era limitado. E isso servia para evitar a concentração de poder na mão de uma pessoa só. Linda? Então, gente, o processo de produção da identidade coletiva de homossexual ativista fazia com que o grupo fosse visto como uma comunidade de iguais, ou seja, pessoas que compartilhavam uma mesma condição e necessidades. Nesse sentido, qualquer diferença entre os integrantes, não deveria ser ressaltada. Então vocês viram como tudo surgiu aí, né? E é bem... algumas mudanças foram feitas, mas é bem contextualizado aqui. É bem parecido com o que... Temos hoje, né? Com os tempos modernos de hoje. O Somos, gente, que era o grupo, acabou por ser visto como o protótipo de outros grupos nesse período. Admitia exclusivamente homossexuais e suas atividades tinham como foco principal as reuniões de identificação, com o compartilhamento das experiências pessoais e também, né? Uma proposta marcante desse grupo era o esvaziamento do caráter pejorativo das palavras bicha e lésbica. Isso, gente, eu já fiz a experiência. A proposta, né, era levar essas coisas como como se não fosse nada, como se fosse uma simples característica. Bicha, sou, com orgulho. Ou sapata, sou, com orgulho. Isso também dá pra ser usado com gordos e negros. Eu sou gordinha. Você é minha linda, amor. O objetivo era tirar esse caráter pejorativo das palavras. Bom, gente, tem um primeiro encontro de homossexuais e militantes no Rio de Janeiro, em 1979, cujas resoluções foram a reivindicação da inclusão do respeito à opção sexual na Constituição Federal, uma campanha para retirar a homossexualidade da lista de doenças. Vocês acreditam nisso? Era tratado como doença. Era tratado com eletrochoque nas clínicas. Exatamente.
ou seja, a luta contra a patologização desculpa, e a convocação de um primeiro encontro de um grupo de homossexuais organizados, o que aconteceu em abril de 80, em São Paulo. No ano de 1980, gente, é realizado na cidade de São Paulo o primeiro encontro brasileiro de homossexuais. Ao longo dos anos, o grupo de homossexuais se espalhou pela América Latina e ganhou o mundo. Então é um ano assim bem marcante pro movimento, né, gente? Como vocês puderam ver. Depois dessa primeira onda, acontece a segunda onda. As características mais marcantes desse período incluem um menor envolvimento com projetos de transformação social como um todo e uma ação mais pragmática e voltada para a garantia dos direitos civis e ações contra discriminações e violência. A tendência é ter organizações mais formais, não há mais rotatividade de direções, mas diretorias com cargo e funções definidas. O GGB é o grupo e o grupo Triângulo Rosa são os primeiros a se formalizarem legalmente como associações voltadas para os direitos de homossexuais, evocando o direito à associação. A valorização de relações com o movimento internacional é bastante forte nesse momento, e a desvalorização dos aspectos marginais da homossexualidade. A abordagem inicial da AIDS como peste gay ou câncer gay levou à necessidade de construção de uma boa imagem pública da homossexualidade, que permite a luta pela garantia dos direitos civis. Ou seja, nessa segunda onda, gente, as coisas começaram a se formalizar mais, a se institucionar mais. E começou também a luta contra a AIDS e contra essa imagem ruim que tinha de que HIV e AIDS era uma doença só pra gay e que foi causada pelos gays e que se criou com gays. A segunda onda foi basicamente isso. E até hoje tem um pouco desse estereótipo ainda, né? Sim, sendo que a AIDS e HIV está mais presente nos héteros, não na comunidade LGBT. Então, gente, nesse período explodiu uma epidemia de HIV também, reduzindo consideravelmente a quantidade de grupos homossexuais, especialmente em São Paulo, onde os ativistas dos primeiros momentos se voltam para a construção da resposta coletiva ao HIV. Diante do crescimento dos casos da doença, da demora em ser produzida uma resposta governamental, a exemplo da maioria dos países ocidentais, os militantes homossexuais foram os responsáveis pelas primeiras mobilizações contra a epidemia, tanto no âmbito da assistência solidária à comunidade, quanto na formulação de demandas para o poder público. Gente, olha isso. As organizações LGBT fizeram o papel do governo, porque o governo que tinha que criar campanhas governamentais para combater o HIV e a AIDS. Então não foi só um movimento social, né? Foi um movimento que contribuiu, inclusive, para a medicina. Exatamente. Os primeiros movimentos contra a AIDS foram criados pelo movimento LGBT. Então, ele não simplesmente contribuiu apenas para quem queria ser aceito na sociedade, contribuiu para todos nós, né? É uma doença. É uma doença transmissível. E que pode ser... E não é só os... Na época, eu acho que as pessoas pensavam que só as pessoas homossexuais adquiriam essa doença. E não é assim e nós sabemos que isso não ocorre. Que essa doença ela pode ser transmissível tanto em homossexuais quanto em heterossexuais. Gente, nós tivemos vários artistas que morreram de AIDS. Cazuza, Renato Russo. Exatamente. Pois E grandes marcos, assim, da história. E grandes marcos também por reivindicarem sua sexualidade. Então, fica a dica se vocês quiserem pesquisar eles. Gente, em 1988, durante a nova Constituição, foi o chamado Grupo Triângulo Rosa que lutou para reivindicar a inclusão da expressão orientação sexual na Constituição Federal, no artigo que proíbe discriminação por origem, raça, sexo, cor e idade, e no artigo que versa sobre os direitos do trabalho. Então, eles basicamente colocaram orientação sexual nessa coisa de origem, raça, sexo, cor e idade. Porque a discriminação e o preconceito não é tolerado nunca. Entenderam? Então, essa coisa de colocar orientação sexual na lei do artigo... Era um marco pra história LGBT, né, Yuri? E foi um grande passo, assim, pra gente. Então,
Quer falar, Yuri, amor? No início dos anos 90, houve um aumento do número de grupos e a expansão do movimento por todos os estados do país, acompanhado por uma diversificação de tipos de organizações. Não havia apenas grupos comunitários, mas também ONGs, setoriais de partidos, grupos religiosos, acadêmicos, as chamadas igrejas inclusivas, que trabalham diretamente com a questão LGBT. Surgiu então uma terceira onda do movimento. Olha que legal, gente. Nessa terceira onda, uma das características de diferenciação de vários sujeitos políticos internos ao movimento, lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, com foco em demandas específicas de cada um desses coletivos. Então, ou seja, deram uma individualidade a mais para cada grupo. Sim. Lésbicas, gays, travestis, bissexuais. Sim, porque na época acho que era um pouco meio integrado tudo, né? Então achavam, Isso. é a mesma coisa sempre. Até hoje tem um pouco essa Até hoje tem um conceito. essa caracterização deles, né? Também nesse período ocorreu em 1995 a fundação da primeira e maior rede de organização LGBT brasileira, a ABGLT, desculpa, LT. gente. Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Travestis, que reúne cerca de 200 organizações espalhadas pela América Latina. Por todo o Brasil, espalhadas por todo o Brasil, sendo considerada a maior rede LGBT na América Latina. Olha isso, a maior organização que luta pelos direitos LGBT é no Brasil. ABGLT. Então, além de investimento sistemático de esforço no combate da AIDS e variadas articulações com órgãos públicos, a ABGLT promove uma série de doações no âmbito legislativo e judicial, orientadas para acabar com as diferentes formas de discriminação e violência contra a população LGBT, como é o caso de campanhas de sensibilização de parlamentares e da população em favor da aprovação dos projetos de lei, como o 1151/95, que reconhece a parceria civil, e o 122/2006, que criminaliza a homofobia. A luta por esses projetos de lei é muito importante. Então, apesar de todas as conquistas, como a união estável, e que foi conquistada em 2011, e a aprovação de homossexuais para adotar crianças, que foi conquistada em 2010, eles ainda sofrem um preconceito gigantesco em pleno século XXI. E essas conquistas ocorreram no Brasil. Só que em alguns países ainda é considerado crime ser homossexual, como em alguns países do Oriente Médio, como Afeganistão e Palestina. Gente, só para vocês terem uma ideia de como é o preconceito, como ele ainda é forte, em 2009, um rapaz de 35 anos foi espancado e morto na popularmente chamada Parada Gay, em São Paulo. Então, só pra vocês terem uma ideia de como é super forte esse preconceito. Em 2009. Gente, ele foi morto em um movimento que defendia a aceitação. Exatamente. Tem mais coisa, não para por aí não. Segundo o levantamento realizado pelo Carta Capital, 70% dos homossexuais alegam já terem sofrido algum tipo de agressão. Gente, só pra vocês terem uma noção, nós mal achamos estatísticas a respeito da agressão com os trans, mas não porque eles não sofrem, mas sim porque a aceitação deles na sociedade é uma coisa hiper difícil. Em uma entrevista que a delegada Suira Luiri da Silva deu ao G1 em 2014, ela fala que a maioria das vítimas não denunciam seus agressores e acabam sofrendo caladas. É basicamente isso também. E também tem aquela coisa da mídia não divulgar tanto assim, né? Acaba abafando bastante. Gente, se vocês verem, denunciem. Pode ser muito importante para dar coragem a outras pessoas que têm medo, ou até mesmo receio de denunciarem. Como aquela campanha lá, hashtag Meu Amigo Secreto, que as feministas fizeram. Uhum. Sim. Aquilo ajudou bastante a denunciarem para postos de polícia especializados em agressões contra mulheres. Amores, o que vocês acham que faz do nosso país um lugar tão preconceituoso em todos os sentidos? Como podemos fazer para melhorarmos isso? Você acredita numa mudança radical em curto período? Mandem mensagens no Telegram, a gente vai falar um pouquinho aqui. Então, eu acho que a questão, não é só religião, mas a questão da religião interfere bastante. Vemos a bancada evangélica no Congresso.
Não estou dizendo que todas as religiões ou que determinada religião, que as pessoas de determinada religião são totalmente contras. Mas sim que algumas aderem a esse preconceito por causa disso. O outro lado disso é que tem gente que usa o seu preconceito, usa a religião pra justificar o seu preconceito. O que é uma coisa meio... Hipócrita. Pra mim, é hipócrita. Como que vocês acham que isso pode ser melhorado? Peraí que eu não falei ainda. Ai, não. desculpa. Na mídia, eu acho que o preconceito é muito influenciado pela mídia. O homossexual é retratado como ou a bicha louca, ou como o casal homoafetivo heteronormativo, que significa que é um casal gay, só que eles retratam... como se fosse um casal hétero? Sem nenhuma característica de um casal gay. Não estereotipando os gays, mas as características, elas têm que estar presentes por causa da representatividade. É um tipo ideal. Significa que está presente em muitos tipos de homossexuais. E não tem nada a ver com o estereótipo de afeminado. Agora, ou é essa bicha louca, ou é o casal homoafetivo heteronormativo que nem se tocam. Vimos isso muito na novela Amor à Vida. Já assistiu, Grazi? Não, gente, não assisti. Bem, o único beijo gay de Amor à Vida é no final da novela, realmente. A mídia produz estereótipos e passa uma imagem ruim da LGBT. Isso reflete muito nos espectadores. É o que eu acho que causa bastante preconceito, assim. O Yuri tava falando da questão de taxarem como a bicha louca ou o casal homoafetivo Exatamente. heteronormativo. E uma coisa que eu vejo muito são as pessoas falando, ele é gay, mas nem parece que é gay. Mas assim, ele eu aceito, porque, né? Porque ele não é uma bicha louca. Ele que não sei usa o que lá. shortinho. Porque ele não usa shortinho. Mas ele já tá muito viado, hein? Gente, pelo amor de Deus, né? Comentários super preconceituosos. As pessoas, eu acho que as pessoas têm o direito de serem da forma como elas quiserem. Tipo, nem elas têm parece. direito de ser felizes. Então, independente se você é uma bicha louca, se você é um viado, se você não é, se você é super sério, entre aspas, só pra... Você é heteronormativo. Seja do jeito que você quiser, vai ser feliz. E não liga pro que os outros falam, tá? Porque o povo não pensa pra falar, acaba falando besteira, então... Então, é bom você ter representatividade e falar pras pessoas, isso é preconceituoso, isso que você tá falando, não tem nada a ver, entendeu? É importante falar, não fique calado. Às vezes, as pessoas são até criadas nisso, numa família que é homofóbica, totalmente com pensamento... Retógrafo, né? Pensamento fechado. Foi uma palavra que eu usei que é ruim, mas foi como eu achei pra poder representar, expressar. Então a pessoa acaba vindo com esse pensamento porque foi criado assim, mas isso acho que a gente tem sempre que olhar pra gente, se autoavaliar e falar, será que eu tô pensando certo? Será que eu não tô prejudicando alguém pensando assim? Então, tem coisas que às vezes a gente tem que abrir a mente. Por isso que o nosso programa chama Mente Aberta. Que é pra você ver as coisas com a mente aberta. Avaliar aquilo com a mente aberta. E a partir daí, você formar a sua opinião e não ficar num senso comum. Gente, é óbvio que... ser criado numa família homofóbica ou não dita se você vai ser homofóbico ou não, mas o que a Bel falou é muito verdade. As pessoas vêm com esse pensamento da criação e como elas crescem... Ouvindo só aquilo, né? Ou vendo também na mídia, que também tem a ver com o que eu disse. Então, o Yuri falou da questão da mídia e eu acabei me recordando, eu não me lembro o nome da novela que passou na Globo, mas eu lembro que eram duas atrizes, uma era Fernanda Montenegro e eu não lembro o nome da outra atriz, e era lésbica. Eu acho que era Babilônia. E as pessoas se chocaram com o beijo que elas deram. E acho que na sociedade as pessoas têm muito esse conceito de que lésbicas são meninas novas, meninas jovens com corpos exuberantes que vão ficar se beijando em público, se assediando. A ideia, a tendência que eles têm é de imaginarem lésbicas desse jeito. É um fetiche, né? É um fetiche. E eles acabam usando isso como preconceito. É lesbofobia o nome. Mais uma vez fazendo a mulher de objeto. Novidade. A gente vai acabar falando disso no próximo programa, mas vamos continuar? Então,
Acho que pra melhorar esse preconceito que a sociedade tem, é individual. Temos que abrir a mente, como a Abel disse. Nós não podemos ficar com esse pensamento de senso comum, com esses comentários super preconceituosos abafados. Porque não é certo. Eu acho que pra melhorar, a representatividade tem que aumentar mais. Porque se a mídia passa uma imagem ruim da LGBT e isso reflete nos espectadores, os LGBT têm que mostrar que eles não são assim. Eu proponho mais representatividade LGBT em todo lugar. Agora, pode continuar. Então, gente, vocês acreditam numa mudança radical em curto período? Então, agora, uma mudança radical em curto período? Não. Eu acredito que um dia isso se normalize. O preconceito seja quase nulo, assim. Mas não acredito que daqui a 60 anos isso já tenha acontecido. Eu acho que ainda vai demorar. Então, eu acredito que todas as lutas demoraram muito tempo. Como a luta do negro para ser aceito na sociedade, que ainda não acabou. Tem só 100 anos, né? Ainda não acabou. E creio eu que a aceitação do homossexualismo na sociedade ainda vai demorar muito. Só que temos que cada vez começarmos a abrir a mente, começar a ter pensamentos que foquem nos outros, que a gente olhe pra eles e fale: por que eu tô pensando isso deles? Esses marcos que a gente mostrou é uma motivação para vocês, quem é ativista, continuar lutando, porque esses marcos que a gente tem, essas leis que a gente tem, essas conquistas que a gente tem, foi por causa da luta contínua, sem parar, até na época da ditadura. Então, gente, antes de finalizarmos o programa, nós queríamos falar do caso do estupro coletivo que ocorreu semana passada, no Rio de Janeiro, com a menina de 16 anos. Chamada Beatriz. E as pessoas no Facebook, eu vi muito no meu Facebook as pessoas julgando essa menina. Porque ela tem um filho, ela teve um filho de 13 anos, ela teve um filho com 13 anos, e usando isso pra justificar um estupro. Além dela ter várias fotos no Facebook, por exemplo, com roupa curta e tal. Gente, uma coisa que me chateou muito, não foi só revolta, foi realmente uma chateação. Frustração. Foi uma frustração, isso mesmo. E... Desculpa. E pessoas falando que ela era uma vadia, e que isso e que aquilo, e que de certa forma ela merecia o que ela estava tendo. Mas eu pergunto a você, ela merece porque ela é vadia? Porque ela tava com roupa curta? Ou, desculpa, mas cadê a humanidade? É o senso que tá faltando nas pessoas, né? É aquele discurso de, quem procura acha, Olha, quem faz isso tem o que merece. Eu saio na rua diversas vezes, num calor de 40 graus, de shorts, e eu sou assediada por senhores que têm idade pra ser o meu avô. Eu sou assediada por meninos que acham que eu sou simplesmente um objeto e falam qualquer coisa que tem que falar pra mim. E assim, chega disso, né? Basta tratar a mulher como objeto, chega disso. E então... tipo assim, nem acontecendo uma tragédia dessa, que é um estupro coletivo por 30 homens, as pessoas se tocam, elas ainda continuam colocando a culpa na vítima. Como eu vi no Facebook, né, gente? O Brasil é o único país que, ao invés de procurar o histórico dos estupradores, procura um histórico da vítima. Gente, independente ela estava usando roupa curta, independente do lugar onde ela estava, ela não merecia ser estuprada. Mulher nenhuma merece sofrer tal barbaridade. Ao invés deles falarem, ao invés deles pensarem assim, por que eles estupraram ela? Eles pensam, por que ela foi estuprada por eles? Exatamente. E uma coisa que eu vou falar pros meninos agora. Eu vi muito posicionamento de menino falando assim... mas eu não estupro mulher e estão me generalizando. Não é generalizar. Mas a gente pede respeito e desculpa. A maioria assedia. A maioria, quando a gente passa na rua, buzina, assobia, chama de nomes horríveis. E tá usando roupa curta, já chegaram a chamar de... A gente não pode falar no programa, mas vocês têm imaginação. E são coisas absurdas. A gente não tá generalizando vocês. Mas a gente pede uma coisa. Ao invés de ficar... mas eu não estupro mulher. Entra com a gente na luta.
luta com a gente, porque essa luta também é de vocês. Antes de serem estupradores, são homens. Exatamente. Então, a gente precisa de vocês junto com a gente pra lutar por isso. Porque a luta é de todo mundo. Eu sei que eu vou desviar um pouco do assunto agora, mas a definição de feminismo é lutar por igualdade para ambos os gêneros, para todos os gêneros, para todos os sexos. Então, não é uma luta pra mulher. É uma luta pra mulher e pro homem. É pra você ter liberdade de poder chorar sem ser chamado de marica. O machismo afeta os homens também. Exatamente. Essa obrigação do homem tem que Exatamente. ser forte o tempo todo. Então, e a gente vai falar sobre isso no programa, que não vai ser nesse mês, porque esse mês as pautas já estão definidas. Mas nós com certeza iremos falar sobre o feminismo, sobre a aceitação que a sociedade tem com uma chamada cultura do estupro. Beleza? Então, gente, por hoje foi isso. Mandem mensagens no Telegram, que eu não tô vendo nada, então mandem. Eu espero que vocês tenham gostado. Mandem nosso e-mail também, radiomenteaberta@gmail.com. O Telegram é @ouvintefederal. Tem também o chat da rádio que vocês podem mandar. Espero que tenham gostado. Dá o feedback pra gente, comenta no Facebook, na nossa chamada. E digam o que vocês acharam. A Bel vai dar uns avisos aqui. Gente, nós estamos organizando uma festa junina aqui no campus. Vai ser super legal no dia 18. E vai ter inclusive touro mecânico. Então, vai ser super, super, super legal. O convite é R$5. Vai ter direito a pipoca e a brincadeira, ou 2 pipocas ou 2 brincadeiras. E a gente precisa muito dessa festa junina, porque é uma forma de arrecadar dinheiro pra escola, pro Grêmio, pro DA. Então, a gente conta sempre com a colaboração de vocês. O campus está com um projeto de arrecadamento de agasalhos para doar. Então, quem quiser, traz um agasalho e coloca na caixa. O campus de Suzano. Então tá, gente. Beijão, amores. Beijo, amores. Até mais. Até o próximo programa, viu? Até o próximo programa. gente.